Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 7 sinais que mostram que você pode ser uma pessoa que tem um chamado de Deus para algo muito grande nessa terra, que Deus tem um plano para te usar nessa terra de forma maravilhosa e poderosa. Vou mostrar para você esses 7 sinais. O primeiro sinal é o desejo. A Bíblia diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Ele que coloca em nós esse desejo. Então, se você tem um desejo de servir, um desejo de fazer a vontade de Deus, de fazer o nome de Deus ser conhecido nesse mundo, então esse é o primeiro sinal, é o chamado, é o desejo no seu coração ardente, é como se fosse uma chama ardendo dentro do seu coração. Esse é o primeiro sinal de que Deus tem um chamado para você. O segundo sinal de que Deus tem um chamado grande para a sua vida é você amar a palavra de Deus. Você tem fome pela palavra, você é uma pessoa diferenciada no seu grupo, na sua família, você é uma pessoa que tem uma fome pela palavra totalmente diferente dos outros. Você percebe que as pessoas não dão tanta importância para a Bíblia, não dão tanta importância para as Escrituras, e você se sente assim, como se fosse um peixe fora d'água, porque você tem tanta fome, tanto desejo de conhecer a palavra, que você se sente excluído das outras pessoas, porque você tem vontade de falar para elas, de contar para elas as revelações que você tem, as coisas que Deus te revela, mas ninguém dá importância porque você não tem com quem conversar sobre a Bíblia, porque as pessoas não se interessam por isso, mas você tem um interesse fora do comum pelas Escrituras. Então esse é um grande sinal de que Deus quer te usar. Ele está te preparando para algo muito grande nessa terra. O terceiro sinal é que você tem revelações profundas das Escrituras. Além de ter um desejo grande de conhecer as Escrituras, você gosta muito de ler, de estudar, você tem fome, mas você também tem revelações profundas, porque a palavra de Deus diz que as coisas, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança, que Jesus revela as coisas profundas para os seus amigos e para os seus discípulos. Então, as revelações, os mistérios do reino de Deus não são para todos, são para os discípulos, para os alunos que Deus está preparando para servir e fazer algo grande através dessas pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem facilidade para compreender as Escrituras, se seus olhos se abrem facilmente para a Bíblia, se você tem revelações grandes das Escrituras, provavelmente você será usado por Deus, principalmente na palavra. Ele vai te usar para ganhar almas, para ensinar a palavra, para pregar a palavra. Então, ter revelações profundas das Escrituras, entendimento profundo, é um grande sinal de que você será muito usado por Deus. Esse é o terceiro sinal. O quarto sinal é que você passa por muitas tribulações. A pessoa que vai ser discípulo de Jesus, que é um discípulo que vai servir ao Senhor, ela precisa ser preparada, ela precisa ser capacitada, tanto na questão do conhecimento das Escrituras, que nós já vimos, mas também na questão da resistência. Deus quer fazer você se tornar uma pessoa mais resistente, mais persistente, e você é fortalecido nas tribulações. Então, às vezes você pensa assim, nossa, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu oro, eu busco, eu obedeço e eu passo por tanta luta, e tem pessoas que não fazem nada, estão aí com uma vida, não leem a Bíblia, não se preocupam com as coisas de Deus e vivem tranquilamente, e você passa por muitas tribulações. Então esse é um dos sinais de que Deus quer te usar, porque a tribulação, ela produz experiência, e é na experiência que Deus vai te usar. Naquilo que você foi consolado é que você vai consolar outras pessoas. Então é muito normal, natural que uma pessoa que Deus está preparando para um propósito grande, essa pessoa passe por muitas tribulações, por muitas mesmo. Então, pode ficar tranquilo, porque essa tribulação terá um grande peso de glória no futuro. O quinto sinal
de que você tem um grande chamado, Deus tem um grande chamado para a sua vida, é você ser odiado sem motivo. Você ser perseguido, as pessoas não gostarem de você do nada, você ser excluído dos grupinhos, você ser excluído, às vezes até da própria igreja que você frequenta, você ser tratado como uma pessoa inferior pelos outros. Isso é um grande sinal. Jesus falou que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram os vossos pais aos verdadeiros profetas. Então, a perseguição, o ódio das pessoas é um grande sinal de que você é um chamado de Deus, você é uma pessoa que Deus vai usar muito. Então, é claro que é difícil a gente se acostumar, né, a ser odiado, a ser maltratado, mas Jesus falou que nós temos que ter isso por motivo de alegria, porque isso significa que você é muito abençoado, muito feliz, porque Deus te ama e Deus está te confiando algo grande. Então, isso vai trazer perseguição, porque o diabo está odiando o que você faz e ele vê e ele percebe que Deus tem um chamado para a sua vida e ele vai usar pessoas para te perseguir. Então, é muito natural a perseguição para quem vai ser usado por Deus. Então, é muito difícil você ver, quase impossível você ver uma pessoa que serve o Senhor e não é perseguido. Então, se você é odiado, perseguido, as pessoas não gostam de você de graça, é porque você tem um grande chamado. O sexto sinal de que você tem um grande chamado de Deus é que você é evidenciado nos lugares sem querer. Como assim evidenciado sem querer? Você tenta se esconder, você tenta ficar quietinho na sua, que ninguém te veja, que você não chame a atenção de ninguém, mas sem querer, de repente, do nada, todo mundo já te conhece, todo mundo fala de você, sem você fazer nada para que isso aconteça. Isso é muito comum com as pessoas que têm um chamado. Elas são evidenciadas. Deus cria situações para que essa pessoa apareça, para que as pessoas a conheçam, sem ela fazer muita coisa para isso. Às vezes você tenta se esconder de todas as formas, mas Deus cria situações para que as pessoas te vejam. A gente vê Davi estava quietinho lá cuidando das ovelhas, e Deus enviou um profeta lá e ele de repente se tornou ungido de Deus. E vários outros casos, né, Moisés e outros, Deus faz questão de evidenciar essa pessoa para que as pessoas olhem para você, porque você vai ter a mensagem para aquelas pessoas. Então não adianta você esconder. Jesus disse, ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no lugar alto. Então, pode ter certeza de uma coisa: se Deus tem um chamado para a sua vida, você não vai conseguir se esconder. Você pode tentar fugir, você pode tentar se esconder, mas você vai ser visto, porque Deus te escolheu para ser visto, não para que as pessoas olhem para você, mas para que as pessoas olhem para aquilo que você carrega, para aquilo que Ele colocou em você. Talvez você não quer aparecer, mas você vai aparecer sem querer a si mesmo. Deus vai criar situações para evidenciar você aonde você for. Você não vai conseguir ter uma vida totalmente discreta e escondida. Você não vai conseguir. Você até tenta ser discreto, você até tenta manter uma vida mais privada, mas você não consegue. Quando você vê, todo mundo já tá falando de você, todo mundo tá olhando para você, todo mundo já tá... Não é a sua vontade, mas é Deus fazendo as pessoas te conhecerem, para Ele usar você na vida dessas pessoas. Então, se você é uma pessoa que é evidenciada e aonde você vai, você se destaca sem querer aparecer, as pessoas começam a falar de você, começam a olhar para você, começam a perceber você, e você é uma pessoa que fica na sua quietinha, mas todo mundo fala de você, é um dos sinais de que Deus tem algo grande na sua vida. O sétimo sinal de que
Deus tem um grande plano na sua vida e Ele vai te usar muito nessa terra. É você ser muito tentado. Eu vou dizer para você, gente, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, de modo semelhante a nós. Então, se você tem um chamado, você sabe que você tem um chamado, porque você tem um grande desejo, você tem uma grande fome pela palavra, você tem revelações profundas de Deus, você é uma pessoa odiada pelas pessoas, sem motivo, você sabe que Deus quer te usar, pode se preparar, porque o diabo vai colocar toda a força para fazer você desistir. E uma das armas mais poderosas são as tentações na sua mente. Então, você vai passar por momentos de tentações, não é que você vai ser tentado todo dia, vai ter períodos de tentação, de grandes tentações. Então, você vai ser bombardeado na sua mente com pensamentos que você não quer pensar. Às vezes, você vai ter dificuldade até de fechar os olhos para orar. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente não consegue nem orar de olhos fechados, porque toda vez que você fecha os seus olhos, o diabo coloca pensamentos na sua cabeça que você não quer pensar. Então, se você é uma pessoa que é muito bombardeada na sua mente com muitas tentações, é porque o diabo está com medo de você. Ele está com medo daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Então, ele está colocando toda a força para tentar te paralisar. Então, saiba disso. Se você é muito tentado, é porque o diabo sabe do que Deus tem para você. Pelo menos ele percebe que Deus está investindo em você. Então, ele sabe que você pode ser um grande homem ou uma grande mulher que pode atrapalhar os planos do diabo. Então, ele investe muito na tentação. Então, já viu aquela frase? Ninguém chuta cachorro morto? Se o diabo está investindo muito em você, é porque você é uma alma preciosa. Ou seja, todas as almas são preciosas, mas o diabo fala de almas preciosas, são aquelas pessoas que Deus tem um propósito especial para elas nessa terra, de servir ao Senhor. Então, se você é uma pessoa, uma alma preciosa, aquela pessoa que Deus tem um chamado grande, você vai ser muito tentado, muito, em todas as áreas, principalmente na área sexual. Então, cuidado para que você não caia na bobagem de se sentir impuro, sujo, separado de Deus por causa das coisas que o diabo tem colocado na sua mente, porque tentação não é pecado. A tentação é o diabo querendo que você peque. Não necessariamente você tem que se sentir sujo e em pecado porque você está sendo tentado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então, a tentação em si mesmo, ela não é pecado. Então, não se sinta culpado pelas coisas ruins que o diabo tem colocado na sua mente. Você não é responsável por isso. Então, se você tem esses sinais na sua vida, você você tem desejo de servir, você ama a palavra de Deus, você tem revelações profundas da palavra de Deus, você é muito atribulado, você passa por muitas tribulações, se você é uma pessoa odiada sem motivo, se você é uma pessoa que é evidenciada sem querer, de repente tá todo mundo falando de você sem você ter feito nada, e se você é uma pessoa que tem muitas tentações, você é um grande bem-aventurado, porque você foi escolhido por Deus, você foi chamado e escolhido para uma grande obra, para Deus fazer algo grande através da sua vida. Então não se esconda, entregue-se ao Senhor e deixe que Ele faça o que Ele quiser através da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe o seu chamado, que você se desenvolva e cumpra tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal.
Eu sou só um vaso de barro, sou somente mais uma voz. Eu tenho que diminuir para que o Senhor cresça em mim. Preciso ser manso e humilde. Eu quero aprender de ti. Tira todo o meu orgulho e a soberba que existe em mim. Me dê um coração de filho, um filho que ama servir. Me faça entender que o mundo não gira em torno de mim. Tudo que existe foi feito somente para o teu louvor. E eu sou só mais um instrumento para proclamar teu amor. Tudo que existe foi feito somente para o teu louvor. E eu sou só mais um instrumento para proclamar teu amor. Eu sou só um vaso de barro, sou somente mais uma voz. Eu tenho que diminuir para que o Senhor cresça em mim. Preciso ser manso e humilde.